Nova Almeida atualizada. Ruth, capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 18. A resposta de uma oração despretensiosa. Diz assim a palavra de Deus. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um de nossos parentes? Eis que essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra havia lhe ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e já estava de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da madrugada, o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? E ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite. Pela manhã, se quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: Que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: Traga o manto que você está usando e segure. Ela segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada, e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade, e quando chegou em casa de sua sogra, esta lhe perguntou: Como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que esse homem lhe havia feito por ela. E disse ainda: Ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: Não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto resolver esse caso ainda hoje. Amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Nós estamos aqui numa série de pregações no livro de Ruth. E o que acontece até o capítulo 3 é impressionante. Eu tenho dito aos irmãos que esse livro inteiro, o contexto geral, acontece no período dos juízes. E eram dias difíceis. Basta, por exemplo, você ler o capítulo 19 completo de Juízes na sua casa. Mas o que acontece? Elimeleque, junto com a sua família, decidem sair de Belém. Então eles abandonaram o povo, abandonaram o seu Deus e foram em direção a Moabe. E nesse contexto geral, estar longe da cidade tem a ver diretamente com estar longe de Deus, longe da igreja, longe do povo. Não haviam igrejas como hoje nós temos disponíveis aí praticamente a cada esquina. E perceba, esse período curto de Elimeleque, breve, acabam passando anos. E eles ficaram
10 anos longe do povo de Deus, longe da igreja, longe do tabernáculo e longe do Senhor. Algum tempo depois, os filhos de Elimeleque e Noemi se casam com 2 moabitas. O nome delas é falado logo no início do capítulo 1, Ruth e Orfa. E tudo parecia muito bem, mas apenas parecia. Nós até podemos ignorar isso, queridos. Mas todas as nossas escolhas têm consequências. E muitas vezes consequências graves, que podem ser danosas para uma vida inteira. Eles esperavam paz e fartura, mas colheram desgraça e fome. O tempo passa, algum tempo depois, Elimeleque morre. Noemi então está triste, abatida, mas ela ainda tem os seus 2 filhos, Malom e Quilion, que podem, em alguma medida, sustentá-la nesse processo. E Noemi acaba descansando nisso. O texto não diz de que forma, não mostra com clareza o que aconteceu, mas, algum tempo depois, Malom e Quilion acabam morrendo. E então essa situação, que até o momento parecia controlada, agora se perde o controle. Tenta imaginar, ela é uma viúva com 2 noras que não fazem parte do seu povo, e também viúvas, sem seus 2 filhos e em terra estranha. O quadro é o pior quadro possível que poderia ser pintado. Mas veja, nesses momentos de adversidade, nos momentos de tristeza, de dores da vida, Deus sempre estende a sua mão em favor daqueles que sofrem. É uma verdade bíblica inabalável essa. Deus sempre está presente. O sofrimento pode até estar presente por algum tempo na vida de alguém, por muito tempo, mas o juízo de Deus tem um prazo estabelecido para acabar, como nós vimos no estudo desse livro. Noemi, então, ouve falar de que o Senhor havia se lembrado de Belém, e que agora eles estavam vivendo um tempo de fartura e de cuidado do Senhor. E o que ela faz? Ela decide voltar. E o que ela pensa nesse contexto? Bom, se eu levar Orfa e Ruth, é o atestado de fato que eu desobedeci a Deus, traí o povo, traí o meu Deus, e permiti que meus 2 filhos se casassem com não crentes. E o que ela faz? Agora ela insiste para que essas 2 mulheres, as suas noras, fiquem em Moabe. Orfa fica, decide ficar. Depois de muita insistência, ela fica. Chorando, mas fica. Mas curiosamente, Ruth está resoluta e confiando no Senhor de Noemi. Nós não somos informados quantas orações esse povo fazia, quantas leituras públicas da Escritura eles faziam. Mas ao que parece, Deus está chamando uma forasteira para se juntar ao seu povo. Ruth está resoluta, confiando mais em Deus do que a própria Noemi. Agora veja, a fé dessa mulher nesse momento é muito maior do que a fé de Noemi em Deus. Noemi e Ruth, então, retornam desse caminho, elas estão a caminho de Belém, saindo de Moabe. E nesse caminho, Noemi está amarga, sem alegria. Mas a providência de Deus sempre nos conduz no lugar certo. Sempre nos conduz ao lugar certo quando nós estamos dispostos a servi-lo, confiar nele e obedecê-lo. E hoje em dia, as mulheres têm muita facilidade para trabalhar. Naquela época era um pouco diferente. Hoje as mulheres conseguem ter sustento, mas naquela época não havia muitos recursos. Uma mulher estaria entregue ao acaso se ela não tivesse um marido. E veja, Ruth se dispõe e ela se coloca à disposição para trabalhar por sua sogra. No caso, nenhuma das 2 tinha marido. Ela então se coloca à disposição para ver o que ela poderia fazer. Ela sai e começa a colher espigas. Como nós vimos aqui no Antigo Testamento,
era uma ordem expressa de Deus para que os viajantes e os forasteiros pudessem colher espigas nos campos. E por acaso, é curioso porque o autor do livro de Ruth traz alguns acasos sequenciais. Por acaso, ela acaba entrando no campo que pertence a Boaz. Ele a trata bem, cuida dela, traz alimento para ela, facilita o trabalho dela. Ele avisa assim para os trabalhadores e diz: olha, deixe cair algumas espigas para que ela tenha uma colheita melhor. E depois disso tudo, ele ainda envia uma cesta básica para Noemi, assim nós podemos dizer, com muitos grãos, que alimentaria ela e Noemi por pelo menos uma semana. Agora vejam, eu quero destacar isso aqui. O que pode ser facilmente esquecido nessa história de amor entre Ruth e Boaz, na história da graça geral que nós estamos vendo, é quem se destaca como o personagem principal da história. Muitos nomes são citados: Elimeleque, Noemi, Ruth, Boaz, Quilion, Malom, Orfa. São personagens aqui que estão postos e podem distrair a sua visão do fato de quem realmente é o personagem principal dessa história. O livro não é sobre a história de Malom e Quilion, não é sobre a história de Orfa e Ruth, Noemi e Elimeleque, e muito menos sobre a história de Ruth e Boaz. Eles apenas estão na história. O amor entre Ruth e Boaz apenas apontam para o grande amor sacrificial de um Deus poderoso sobre a humanidade. O autor principal da história e o personagem principal é o próprio Deus. E há um soneto brilhante de um autor desconhecido que disse assim, se referindo a Cristo Jesus: acendeste uma candeia com esse ar que Deus te deu. Já não é noite na aldeia, e se calhar, nem no céu. Há uma luz que brilha, e essa luz tem nome: Cristo Jesus ressurgiu dos mortos. E ainda hoje, com seu amor sacrificial na cruz, Ele continua chamando os seus para servi-lo. De modo que cada página, cada palavra desse livro que nós lemos, estamos estudando, são de fato palavras que podem nos ensinar muito com verdades preciosas. Porque é a providência de Deus que está trabalhando na vida de Noemi e Ruth, corrigindo a rota e traçando novos rumos na história dessas mulheres. Ouça, as escolhas erradas que você tomou na sua vida podem ser corrigidas por um Deus poderoso que ama e ainda hoje continua cuidando dos seus. Foi isso que aconteceu com Ruth e Noemi. E nós vamos ver como a providência de Deus segue mudando o rumo da história dessas duas viúvas através de um resgatador. Alguma similaridade na história? Há muitas similaridades. Nós também temos um resgatador. Mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos avaliar hoje do verso 1 ao verso de número 5. Veja, no capítulo 3, que é o objeto da nossa observação hoje, parece que o autor ele não está tão interessado em narrar os acontecimentos iniciais. Veja, ele não traz nenhuma introdução, como ele fez no capítulo 1 e 2. Mas ele começa de forma abrupta, ele começa abruptamente. E como ele começa? Com a proposta de Noemi, para que Ruth se ofereça em casamento para Boaz. Não há nenhuma introdução. Ele não diz, olha, na época dos juízes, ou como ele disse no capítulo 2, né, havia um homem chamado Boaz. Não, ele está abruptamente começando. Noemi está interessada, então, que Ruth se case com Boaz. E esse texto pode ser dividido em 3 partes, que podem nos ensinar verdades preciosas na nossa caminhada. Hoje, nós vamos avaliar apenas a primeira verdade. Na semana que vem, se o Senhor permitir, as 2 partes desse texto podem nos ensinar muito.
O que essas duas mulheres aqui estão experimentando é o momento mais difícil da vida delas. Tente imaginar. Não é aqui o resultado de expectativas frustradas que estão em evidência. Não é mais a força do braço delas que pode mudar o quadro ou a situação, mas é a boa e poderosa mão de um Deus que ainda hoje continua usando os nossos erros e fraquezas para tratar o nosso coração e corrigir o rumo da história. Nós vamos ver que se houve reparo e conserto nas decisões de Ruth e Noemi, especialmente de Noemi, Deus também pode usar as suas escolhas erradas para corrigir a rota da sua vida e trilhar um novo caminho. Vejamos então algumas lições dessa primeira parte. Eu quero fazer aqui a primeira lição que nós podemos aprender. Ouça, guarde isso no seu coração. Deus é o único caminho para uma segurança resoluta. Eu vou repetir. Deus é o único caminho para uma segurança resoluta. Vejam, Noemi começa com uma argumentação simples. O coração dela parece estar um pouco mais afinado. E ela parte agora diretamente para uma ação prática e lógica. Observe o verso de número 1. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? É uma pergunta. É importante ressaltar que Noemi não é uma mulher casamenteira, como alguns podem sugerir. Ela não está aqui preocupada em apenas arrumar um casamento para Ruth de imediato. Mas naquele contexto, era uma responsabilidade dos pais diretamente arranjar os casamentos. Eles eram os responsáveis por arranjar casamentos. E Ruth não estava mais debaixo da tutela dos seus pais. Ela havia perdido seu marido. E agora, como uma consequência moral, a sua sogra era a sua responsável legal para arranjar esse casamento que daria provisão e segurança. Então, ela leva até Ruth a sua ideia e traz sobre os seus próprios ombros a responsabilidade. É curioso observar, queridos, que há uma clara mudança da Noemi dos capítulos 1 e 2 para a Noemi que nós vamos ver a partir do capítulo 3. Basta uma leitura atenta para perceber como as turbulências e as tempestades da vida podem te deixar desanimado, sem esperança. Em alguma medida, inclusive, embaçar os seus olhos diante das circunstâncias. Quem era Noemi até esse momento? Não sei se você lembra, mas quem era Noemi até esse momento? Noemi era alguém que reagia contra a vida, que ela reclamava da vida com frequência. A impressão que dá aqui é que Noemi é vítima das circunstâncias criadas. E ela tem uma síndrome de todo aquele que está colhendo as consequências do seu pecado, mas culpam a Deus por isso. Se você, por exemplo, ignorar o capítulo 1 e 2 de Ruth, você certamente vai chegar à conclusão de que não é a mesma pessoa que está sendo citada no capítulo 3. Parece que trocaram a mulher. E observe, Noemi do capítulo 2 é uma mulher que está trancada em casa. Mas agora ela não está mais trancada em casa esperando as coisas acontecerem. Mas ela está trabalhando ativamente e se fazendo presente no plano de Deus. Alguém que espera as coisas caírem do céu, como diz aquele teólogo muito famoso, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Perde uma oportunidade preciosa de ver Deus mudando o rumo da história. Quem espera as ondas da vida e não age ativamente, perde de ser um instrumento nas mãos de Deus que muda a história. E nós somos informados no final do capítulo 2, que Noemi, pela primeira vez agora, depois de todo aquele processo de perturbação da mente, de amargura, de sofrimento, ela começa a fazer planos. A Noemi do capítulo 3 é uma mulher sonhadora.
depois do fracasso em Moabe, é a primeira vez que ela está fazendo planos. E ela tem uma ideia. Mas veja, há um lapso temporal aqui importante. O texto não cita, mas no final do capítulo 2, até o início do capítulo 3, houve 3 anos de distanciamento. São 3 anos. E nesses 3 anos elas não ficam paradas. Ruth, em consequência, continuou colhendo nos campos de Boaz. E nesse momento, ele já tem tempo suficiente para conhecê-la. 3 anos. Dia após dia, convivendo diariamente. E ela também tem tempo para conhecer Boaz. E de repente, Noemi pensa no plano. Boaz é devagar, então eu vou tentar ajudá-lo. Ele é um homem bom, mas ele é devagar. Ele não procura Ruth nesse período de 3 anos. Tenta imaginar, Ruth esperando, Noemi na esperança, mas ele não procura. 3 anos se passam, o rapaz está lá devagar. Então Noemi agora começa a sonhar com a situação. E vejam, queridos, como a providência de Deus está reordenando o curso da história na vida dessas mulheres. Porque Noemi, até esse momento, era o retrato de todo homem que não consegue descansar no Senhor. Vejam, a escalada do pecado. E muitos de nós ainda hoje agimos assim. Primeiro, ela tenta fugir de Deus. Depois, ela tenta resolver na força do seu braço. Depois disso, o que ela faz? Ela culpa Deus por seu insucesso na caminhada. Todo homem faz isso. E por último, ela fica amargurada e com vergonha, porque no fim, ela sabe que não há alegria longe do Senhor. E há uma coisa curiosa que se destaca aqui. Ela também acha que Deus não a ouve no sofrimento. Qual de nós nunca pensou isso? Orações atrás de orações. E parece que Deus não está ouvindo. Vocês se lembram do que ela faz no início do capítulo 1? Ela ora a Deus. No verso de número 9. E ela pede que Ele abençoe com provisão e segurança Ruth e Orfa. Agora vejam a característica da oração de Noemi. Ela ora sem fé. Ela faz apenas aquela oração por uma questão de costume. Podemos dizer, inclusive, que ela queria fazer aquela oração para se livrar de Orfa e Ruth. Mas mesmo assim, Deus ouve a oração despretensiosa de Noemi. Vejam como são as coisas. O capítulo 3 é a resposta da oração de Noemi. A estrutura geral do capítulo 3. Deus ouviu e agora o plano está sendo colocado em prática. A oração daquela mulher despretensiosa é ouvida. Eu quero fazer aqui uma aplicação. Ouça e guarde isso no seu coração. Nos vales sombrios da vida, fale com o Senhor sobre o sofrimento da sua alma. Ele atende às nossas orações. Noemi estava deprimida, com o coração apertado, sufocada, por ter sido duramente golpeada pelas notícias ruins da vida. E agora, ela tem que lidar com a dura missão de voltar para casa. Tente imaginar. Encarar os inimigos, os amigos, as pessoas que ela não tinha um bom relacionamento também, a igreja, reconhecer que ela fracassou na jornada, com um plano que foi frustrado dela e do seu marido. Ela chama Orfa e Ruth e diz para elas, então, eu vou ter que lidar com tudo isso. Fiquem em Moabe, vocês estarão mais seguros aqui. Na mente de Noemi, cauterizada ali pelo sofrimento, ela acreditava que havia mais segurança em Moabe do que com o Senhor. É isso que o pecado faz conosco. E mesmo com a visão embaçada, ela orou a Deus. E agora ela percebe que a providência estava trabalhando o tempo inteiro no decurso da história. E que a sua oração
seria atendida onde ela menos esperava, em Belém. E eu quero destacar esse ponto, porque todos nós, em alguma medida, somos limitados, finitos. E quando uma situação desconfortável bate à nossa porta ou chega na nossa vida, via de regra, nós tentamos resolver pela força do nosso braço. Deus está nos convidando a orar mesmo nos momentos difíceis, para que nós possamos exercer o ramo da confiança nele. E há duas respostas claras na oração. Dois extremos opostos, mas que existem. Nós oramos, todos nós, no intuito de que Deus responda às nossas orações. Todos nós. Mas é possível que você não esteja preparado para a resposta de Deus. E na maioria das vezes, pode ser diferente daquilo que nós estamos esperando. Há sempre aqueles que oram esperando que Deus responda de forma positiva a sua oração. E por vezes até insistem mais tempo no assunto, quando a resposta é contrária à sua vontade. E há outros que estão tão preocupados com as coisas, com as situações que assolam, que na maioria das vezes abandonam a oração e fazem orações despretensiosas. Ouçam, ninguém fica sem resposta a uma oração. Deus sempre responde. Sempre responde. Muitas vezes Deus pode levar até algum tempo para responder, mas Ele sempre responde. O nosso problema é que nós estamos mais inclinados a não obedecer a voz de Deus do que de fato obedecê-lo. Você ouve a resposta dele, você está inclinado a permanecer fingindo que ele não está falando com você. Portanto, eu quero recomendar a você, a oração deve ser uma prioridade na sua vida. Mesmo nos vales sombrios, Deus continua ouvindo e respondendo o seu povo. E ela tem os mais variados recursos. Um deles é discernir os propósitos de Deus, apontar o caminho e manter a nossa confiança segura nele. E o nosso maior exemplo, meu querido irmão, minha querida irmã, não é nem Noemi, porque nós parecemos mais com Noemi do que nós achamos. Porque assim como Noemi, nós fazemos orações despretensiosas que muitas vezes não são atendidas da forma que nós gostaríamos, mas são atendidas. O nosso maior exemplo é Cristo Jesus. Enquanto os discípulos ali estavam preocupados com as outras coisas, ele orava. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus orava. E há duas naturezas que guerreiam contra nós na oração, principalmente quando o assunto é oração. O Espírito Santo que habita em nós desperta o nosso eu para que nós possamos orar. Mas o pecado que ainda existe em nós, resistente, ele resiste e nos torna indispostos à prática da oração. É uma batalha real. Você pode achar que não existe, mas está diante de nós. Observe, por exemplo, o que é mais fácil? Assistir 2 horas de um jogo de futebol numa tarde de domingo ou dobrar os joelhos e orar por 2 horas? Sejam honestos. Sair com os amigos e se divertir por 2 horas ou orar por 2 horas na madrugada? Se dispor regularmente a orar pela vida de alguém ou se dispor regularmente para assistir uma maratona de séries e filmes? Isso denuncia muitas coisas, queridos. Mas denuncia, na maioria das vezes, que nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, como sempre. Deus estabeleceu que fosse assim, que nós precisávamos nos dobrar em oração diante dele. Mas a nossa natureza pecaminosa se inclina sempre a não ouvir e não obedecer a ele. E há 2 interferências, a interferência externa e a interna. Uma é a conspiração, que é quando o mundo diz que você tem que fazer daquela forma. E a interferência interna
é um sabotador que existe dentro de você, que habita em você. Você quer saber qual é o nome desse sabotador? Eu posso te dizer aqui. Se você pegar o seu RG agora, está lá a identidade, o nome e até o número do RG do sabotador. É você. E o adversário das nossas almas é especialista em 3 coisas. E ele usa inclusive coisas boas para conspirar e alimentar esse sabotador que é em nós. Quais são essas coisas? Barulho, pressa e multidões. Vou repetir. Barulho, pressa e multidões. Essa tríade é uma dura ofensiva do inferno contra a igreja. Nunca houve tanto barulho na história. Nunca houve tanta correria, tanta pressa na história. E nunca houve tanta gente quanto há hoje. E com isso nosso coração é desviado daquilo que é mais importante para aquilo que é secundário. Nós perdemos a comunhão com o Senhor. Portanto, quando Deus está te trazendo de volta para casa, como Ele fez com Noemi e Ruth, é Deus querendo tratar o seu coração. Porque a gente vai se acostumando com algumas coisas, como se essas coisas fossem importantes. Faça um exercício, por exemplo, de voltar na história da sua vida para avaliar. Não muito tempo atrás, não haviam carros, não tinha nenhum automóvel rodando por aí. Se uma buzina fosse tocada, barulhinho de buzina, ninguém sabia o que era. E a gente vai se acostumando com barulho. Pressa, agitação, correria. A impressão que nós temos é que cada vez mais as empresas e os grandes empresários cobram mais e sugam mais dos seus funcionários. Rendimento maior, precisa entregar mais. A preocupação exacerbada com a estética do corpo e das coisas. As pessoas abandonaram o Evangelho para te vender uma experiência terrena. Mentiras, propagandas, luzes, fumaças. Isso vai dispersando a sua confiança verdadeira em Deus nos momentos difíceis da vida. Você está ouvindo só baboseira, alimentando a sua mente e seu coração de coisas que não são verdadeiras. Quando a tempestade vem, as suas raízes estão fincadas em coisas terrenas, que são levadas junto com essa água. Nós precisamos firmar raízes nas verdades do Evangelho. Richard Foster, um grande autor do século passado, disse assim: vivemos ansiosos num país distante, num país de alvoroço, de multidões apressadas, num país de escaladas, empurrões e atropelos, um país de frustração, medo e intimidação. Agora vejam, Ele, Cristo, nos convida a voltar para casa, para o lar da serenidade, paz e alegria, para o lar de intimidade, aceitação e afirmação. Portanto, queridos, a oração, embora não tenha como a sua motivação primária a sua utilidade apenas, ela traz muitos benefícios para a mente, para o corpo e até mesmo para o coração. E é melhor, é muito mais prazeroso começar os dias de joelhos diante daquele que conhece o ontem, o hoje, o amanhã e o eternamente. Porque quem começa o dia de joelhos, termina de pé no final do dia. E Deus ouviu a oração despretensiosa de Noemi, na noite mais escura da sua alma, e atendeu a sua oração. A provisão e a segurança estavam a caminho, mas o lugar de onde ela menos esperava. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Os lugares nos surpreendem, as pessoas nos surpreendem, mas quem faz tudo isso não são os lugares, e nem muito menos as pessoas. É o próprio Deus. Trata o nosso coração. Deus pode ouvir uma oração despretensiosa, mas o melhor caminho, e eu quero te recomendar isso, é que a oração seja uma constante na sua vida. Pois bem, mas há aqui uma segunda aplicação sobre ainda esse primeiro ponto. E a segunda aplicação é a seguinte: a falta de confiança, amargura e ressentimento voltam seus olhos apenas para você. Eu vou repetir.
a falta de confiança, amargura e ressentimento voltam os seus olhos apenas para você. Isso é extremamente importante, irmãos. Eu quero convidar você a ouvir isso com carinho e amor. Veja, Noemi chega em Belém amargurada, e as mulheres da cidade a chamam pelo nome. Não é essa Noemi? A pergunta que elas fazem, não é essa Noemi? Mas o que ela diz? Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga. E ela continua dizendo, porque eu saí daqui cheia e voltei vazia. Esse aqui é o primeiro sintoma de alguém que está sofrendo. Eu, como pastor, ainda que com pouco tempo de ministério, já tive a oportunidade várias vezes de perceber o mesmo sintoma nas pessoas que estão sofrendo. Passar a olhar a vida na perspectiva da sua dor apenas. O primeiro sintoma de quem está passando por uma tribulação é se fechar em si próprio, no intuito de aliviar a dor que está sentindo. E Noemi passou por isso. Ela estava tão azeda, tão amarga e tão preocupada com a sua própria dor, pelas escolhas erradas, que ela se esqueceu do Deus de Israel. Ela se esqueceu da graça de Deus que também opera no relacionamento com as pessoas. E normalmente, esse isolamento de quem está passando por lutas é acompanhado de pressupostos equivocados que podem tomar a sua mente e o seu coração. Quer saber que pressuposto é esse? Ou que pressuposto é esse? O primeiro deles, você já falou isso, ainda há espaço para você se arrepender. Já cuidei demais dos outros, está na hora de cuidar de mim mesmo. Segundo pressuposto, chega de fazer pelos outros, agora eu vou fazer mais por mim. Ouça, meu irmão e minha irmã, há momentos na vida que de fato você precisa dar uma atenção maior para a sua saúde, os problemas familiares, mas isso não pode ser precedido pelo pecado de olhar apenas para si. E uma das maiores mentiras que Satanás tem falado por aí, incutido na mente das pessoas, é que elas não precisam umas das outras. Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte, foi um teólogo contemporâneo ali da Alemanha nazista, Hitler. Ele disse assim, Jesus foi um homem dedicado aos outros. Jesus é o nosso maior exemplo. E muitas vezes, você no intuito de amenizar a sua dor, de amenizar o seu sofrimento, o que você faz? Acaba se isolando das pessoas, se isolando da comunidade de fé, se preocupando apenas com você mesmo. O que acontece com você? Você apenas prolonga e aumenta a sua dor e o seu sofrimento. Você foi criado para se relacionar com pessoas e se preocupar mais com as pessoas do que com você mesmo. Pode ser um grande instrumento na sua vida para abrir os seus olhos diante da graça de Deus em relação ao sofrimento. Enquanto Noemi estava trancafiada, estava presa na cela das memórias ruins da sua própria dor, ela experimentou amargura, dor, afastamento, vergonha. Mas veja, quando Boaz entrou na vida de Ruth, Noemi se transformou numa pessoa diferente. A sua preocupação deixou de ser consigo própria. E agora, o que ela fez? Ela passou a olhar com as lentes do Evangelho e olhar para a janela da graça de Deus e o que Ele estava fazendo na vida de Ruth. Quando Cristo entra de fato na nossa vida, nós podemos experimentar a mesma coisa, queridos. Mesmo que as situações ainda estejam difíceis, há um resgatador que está conosco em todos os momentos da vida e pronto para nos trazer de volta. Quando nós servimos uns aos outros, nós experimentamos uma grande alegria e satisfação. E há boas razões para te encorajar a viver em comunidade, viver como igreja, e viver se relacionando com pessoas.
Porque o nosso Deus é um Deus trino, é um Deus relacional. E Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele e com os nossos semelhantes. Noemi estava tão preocupada consigo mesma que ela não percebeu, mesmo sendo uma mulher experiente. Noemi não era uma jovem, ela tinha experiência, tinha casca, mas mesmo sendo uma mulher experiente, ela não percebeu que a providência estava trabalhando em todo o curso da história. Por isso não é uma verdade apenas para pessoas mais jovens, mas é para todos nós, independentemente da idade que você tenha. E agora, Noemi começa a fazer planos. Ela sonha, ela deixou a amargura de lado, colocou as lentes do Evangelho e ela vai começar a enxergar pela janela da graça. Observe na sua Bíblia, verso número 2, 3 e 4. Quem é Noemi que nós estamos falando agora? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que essa noite ele estará limpando na cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Semana que vem nós vamos tratar dessa ideia mirabolante de Noemi. Mas veja, Noemi e sua família se afastaram de Belém por uma temporada fora. O intuito inicial era passar poucos dias, mas eles acabaram abandonando a igreja e a Deus por 10 anos. Não quero aqui aumentar muito o quadro, mas muitas vezes nós nos afastamos pensando da mesma forma que Elimeleque e Noemi. São só alguns dias, e esses poucos dias duraram 10 anos. Mas, no entanto, a amarga Noemi recebeu graça de Deus e teve a sua vida transformada pelo Evangelho, pela graça de Deus. Ouça, você foi criado para se relacionar e não para ser um individualista. É por isso que a igreja é a reunião do corpo e não apenas um único indivíduo. No Novo Testamento, por exemplo, a expressão usada para a igreja aqui é eclésia. Embora essa reunião, o significado dessa palavra signifique de fato ajuntamento ou assembleia, ela é mais do que uma simples reunião, porque é uma comunidade local de cristãos que se reúnem para cultuar a Deus e testemunhar aos de fora. Então, a igreja é a união do povo para ser capacitado a anunciar as boas novas. Mas eu quero te desafiar aqui uma coisa. Você já procurou na Escritura uma igreja de uma pessoa apenas? Você já viu isso em algum lugar? Não. Aquela famosa expressão, eu sou a igreja. Essa expressão é equivocada, irmãos. Isso é mentira. Como diz um amigo meu, que está em Natal agora, iludido. Ele é nordestino, ele fala assim, iludido. Isso é mentira. E Satanás muitas vezes quer incutir isso na mente das pessoas. Você não é igreja sozinho. A igreja é o santo ajuntamento do povo de Deus. Basta observar, por exemplo, no início de todas as coisas, Deus está criando o mundo e o texto vai dizer assim, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Há uma série de acontecimentos assim em Gênesis, logo no início. Mas há uma única expressão usada para o contrário. Não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Eu e você fomos criados para espelhar a natureza comunitária de Deus. Você foi criado para se relacionar, porque ninguém é criado para estar ou para viver só. Não é bom, não é normal, não faz bem viver como individualista, como uma pessoa isolada. Isso não se trata de comportamento, não é apenas participar, frequentar. O problema está no coração, é mais profundo do que você imagina.
As pessoas que têm dificuldade de estar presentes na igreja, dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, têm ídolos no coração que já tomaram o lugar dos relacionamentos na sua vida. E dentre eles está a idolatria do individualismo. O individualismo não é um valor bíblico. Ele é um valor mundano de uma sociedade caída à sua volta. Mas afeta até mesmo os cristãos. E por causa dele, as pessoas concluem que é melhor estar só, que é melhor evitar problemas com outras pessoas, que é melhor se preocupar comigo mesmo, que não vale a pena investir nos relacionamentos. E o que na maioria das vezes você faz? Nestes muros que são erguidos ao nosso redor, cada dia mais nós vamos colocando tijolos, aumentando a altura desse muro, para que as pessoas não passem do lado de cá. E ninguém se aproxime de você. Isso é individualismo. Você precisa abandonar isso, porque você foi criado para se relacionar com os outros. E as amizades são um instrumento poderoso nos momentos difíceis da vida. Charles Swindoll, grande autor, pastor também, que abençoou muito a minha vida no início da minha jornada teológica, ele tem uma frase muito conhecida que diz assim: amigos são como árvores frondosas, que oferecem sombras em tempos difíceis, porém só os tem quem planta. Se você de fato tem ignorado os relacionamentos, as amizades, pode ser que você termine sozinho no decurso da sua história. Caminhando para a conclusão, eu quero fazer uma última aplicação. Queria que você prestasse bastante atenção. As nossas limitações não são um impeditivo para Deus realizar maravilhas. As nossas limitações não são um impeditivo para Deus realizar maravilhas. Eu concluo aqui com uma história e também quero recomendar um livro. A biografia de Amy Carmichael. Ela foi uma grande missionária, contribuiu muito para o avanço do Evangelho. Ela tem muitos escritos, mas a biografia dessa mulher aqui é impressionante e encorajadora. Enquanto eu estava escrevendo e pensando nessa história, eu me emocionei por algumas vezes, lendo os relatos das pessoas que foram impactadas pela vida dessa mulher. Ela nasceu em 1867, numa pequena vila na Irlanda do Norte. E ela era a irmã mais velha de 7 filhos. 7 filhos. Ela tinha muitas limitações. E uma delas era uma doença chamada neuralgia, que acompanhou essa mulher por toda a sua vida. Hoje nós temos tratamentos eficazes, há muitos remédios para isso, mas naquela época ainda era pouco documentado, pouco eficaz o tratamento. E ela passava os seus dias, as suas semanas, muitas vezes deitada numa cama, desde a mais terna infância. Sentiam dores pelo corpo inteiro. Enquanto ela era bem pequena, uma das coisas que ela mais gostava de fazer era ficar olhando para sua mãe. A menina, via de regra, tem isso, né? Um amor diferente pela mãe. E ela olhava para os olhos azuis da mãe. Belíssimos olhos, azuis. Enquanto ela tinha nascido com os olhos castanhos. Muitas vezes ela falou para a mãe: eu queria ter os seus olhos, os olhos parecidos com os seus. E ela teve uma brilhante ideia. Qual foi a ideia que ela teve? Orar e pedir a Deus que Ele lhe desse olhos azuis como os olhos da sua mãe. E o que ela fez? Um dia à noite, ela se ajoelhou do lado da sua cama, orou com muita fé, e ela disse assim: Senhor, eu te peço que me deis olhos azuis como os olhos de minha mãe. De tanto ouvir dos seus pais que as orações a Deus, elas são respondidas, ela foi dormir com uma fé resoluta, e que no outro dia, pela manhã, ela teria olhos azuis. Quando ela acordou, como toda criança, ela foi até o lugar mais próximo
onde ela poderia se ver em algum reflexo. E ela correu, e quando chegou lá, ela se deparou com o reflexo. E o que estava diante dela? Os seus bonitos olhos castanhos ainda. Essa menina cresceu, foi para a Inglaterra, se tornou uma das mais proeminentes jovens daquele internato, até que ela foi alcançada de fato pela graça de Deus. Ouvindo aquele famoso hino, Jesus me ama. E vejam que letra belíssima desse hino. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava e nem queria o seu amor. No juízo não pensava e nem na minha perdição. Foi aos pés do Salvador e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar aos pés da cruz. Ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Que belíssimo hino. E ela teve a oportunidade de ouvir um dos mais famosos, gigantes missionários daquela época, Hudson Taylor. E ouvindo a pregação desse homem, ela teve a certeza de ser chamada para o campo missionário. Ela perdeu o pai ainda cedo, com muitas dores e limitações. Se inscreveu para ir para o campo missionário, mas foi rejeitado pelo médico naquele contexto por causa da sua doença. Mas vejam, ela havia sido chamada por Deus para o campo missionário. E o Senhor, algum tempo depois, a enviou para a Índia. E ela alcançou muitas mulheres no seu primeiro trabalho. Em um determinado dia, enquanto ela atendia as mulheres, veio uma criança correndo na sua direção e contou que havia muitas crianças escravizadas nos templos hindus. Não só escravizadas, mas crianças das mais variadas idades, que eram abusadas sexualmente, emocionalmente, das mais variadas formas que você pode imaginar. Mas veja como Deus faz as coisas. Só era permitido entrar no templo as pessoas como os indianos, nativas ali. Ela tinha pele clara, branca como a neve, e ela era impedida de entrar. E o que ela fez? Ela orou, clamou a Deus e pediu uma estratégia. Qual foi a estratégia dessa mulher? Ela se vestiu como as mulheres da região, prendeu o seu cabelo, pegou o café, passou na sua pele inteira, a borra do café na pele inteira, nos braços, na perna, no corpo, no rosto. E quando um dos missionários entrou na tenda que ela trabalhava, ele ficou assustado. E ele registrou, e ele conversou com ela, e ela registrou essa conversa no seu diário. O que eu estou lendo aqui para vocês é um diário de 1879. Vejam bem o registro no diário dessa mulher. Desculpa, 1889. Ele disse assim: como você está parecido com as mulheres daqui. Essa mulher abriu um sorriso e contou o seu plano de resgate daquelas crianças. E ele disse, sem conhecer nada sobre a sua infância: vejam bem o que esse homem falou. Ainda bem que você não tem olhos azuis. Certamente eles te reconheceriam. Ela então colocou seu plano em ação. Ela viajou quilômetros para entrar nos templos hindus, para resgatar muitas crianças da escravidão e dos abusos sexuais. No final da sua caminhada, ela disse assim em oração ao Senhor: faça qualquer coisa, Senhor, que me permite servir-te e ajudar aos meus amados. E a história narra que essa mulher, com limitações, com fraquezas, que queria ter os olhos azuis, numa oração rejeitada por Deus, resgatou mais de 1000 crianças, escravas, das mãos desses homens. Sempre há um motivo, irmãos, para
para um Deus criador para responder às nossas orações da forma que Ele achar melhor. Quer seja numa oração não respondida, ou até mesmo numa oração despretensiosa. Deus sempre responde os seus. E quando M morreu, essas crianças fizeram inúmeras homenagens. E uma delas estava escrito assim: M. Carmichael, a resgatadora. M sabia que para resgatar, antes ela precisou ser resgatada pelo nosso único e suficiente Salvador, Cristo Jesus. Portanto, caminhando para 3 últimas aplicações finais. Faça da oração um meio para discernir os propósitos de Deus na sua vida. Ele sempre responde às nossas orações. Segundo, não há segurança em nenhum outro lugar a não ser no Deus Todo-Poderoso. E por último, durante as tempestades da vida, confie na providência do Senhor. Ele sempre nos atende e sempre auxilia os seus. Que o Senhor nos ajude a percebermos essas verdades preciosas. Deus continua resgatando os seus.